E viu aí que você já deu uma pincelada, né? Os mercados de ações, de câmbio do país, eles refletiram aí na última semana preocupações dos investidores sobre essa corrida eleitoral no Brasil e também quanto ao ambiente internacional de juros, né, potencialmente mais altos, né, após a inflação dos Estados Unidos ter mostrado mais força do que projetavam os economistas. Qual que é a sua visão em relação à semana passada e o que a gente deve ter aí pela frente agora nessa semana? Legal. Bom, quando a gente volta um pouquinho, na semana passada eu tinha comentado com o pessoal que enxergava que a gente podia trabalhar aí no range, olhando para a correção, né, que a gente poderia ter nosso Ibovespa voltando para a região dos 114 mil pontos. Tá? Foi exatamente o que o mercado fez. Tá? A gente voltou para aquele patamar ali de baixa. Não foi uma semana. Compartilhar a tela aqui, Daniel, para ficar mais fácil do pessoal poder entender o que eu estou falando. Tá? Deixa eu compartilhar aqui na tela. Então, eu tinha uma visão, né, de que a gente poderia ter, sim, uma janela de correção. Era muito perigoso a gente voltar abaixo desses níveis aqui, que nós estávamos trabalhando dos 114 mil pontos e se manter abaixo. Né? Tivemos aqui uma semana uma semana que foi uma semana de correção e uma sexta-feira que se intensificou essa correção. Né? Se nós formos olhar aqui para as últimas semanas, né, a gente fechou aqui próximo das mínimas, tá? O que não é muito saudável dentro do contexto que nós estamos vivendo agora. Tá? O que eu imagino agora, né? Depois de todo esse ambiente aqui de ajuste, esse ambiente aqui de correção? Vamos ter um início de uma semana tentando reagir um pouco, né, esse cenário pessimista, se a gente for olhar lá para fora, né, se a gente for olhar para a NASA, se a gente for olhar para Dow Jones, S&P 500, a gente teve mínimas do ano, tá? A NASA, a gente teve mínimas do ano, o mercado pesado, né, fechando com uma queda, se nós olharmos ali para sexta-feira, fechando com uma queda de 3% a NASA. Né? Então, o mercado ele está sentindo, ele está sofrendo em função do movimento de elevação de juros lá fora. Tá? Nossa bolsa, a gente já parou de elevar juros? Sim, né? Pelo relatório Focus que saiu hoje da manhã, a gente vê ali que as expectativas de fato fecharam o ano com 13,75, isso já vem fazendo, né, com que o nosso mercado tenha melhorado, né, de julho até então. A gente veio aqui num período de melhora aqui do nosso mercado, mas me chama muito a atenção esses últimos movimentos e me chama muito a atenção a forma como está corrigindo lá fora. Tá? Então, se vier alguma surpresa negativa agora, nessa temporada de balanço, vai acelerar o pessimismo nos mercados lá fora e muito. Tá? Vai acelerar esse pessimismo no mercado lá fora e muito. Então, a gente precisa ficar atento neste momento. Não é momento de ser super otimista, tá? Não é momento de querer peitar o mercado, é um momento de ser mais prudente. Né? Eu já venho conversando sobre isso quando eu estou participando aqui dos Morning News da BMC, já venho avisando ao longo do ano, né, que a gente teria surpresas em relação a juros lá fora e que essas surpresas desencadeariam, né, um movimento de correção mais intenso lá fora e, querendo ou não, a gente ainda tem muito espaço para corrigir nos mercados lá fora. Agora, o Guga, só para a gente ter uma noção aí, na semana passada aí, Vale e Petrobras, elas derrubaram aí a bolsa com a queda das commodities. Queria ver aí o que você pode analisar para a gente, o que a gente deve esperar de Vale e Petrobras, porque afinal de contas é o que segura a bolsa, é justamente essas duas, né? Elas de fato elas têm um peso bem expressivo dentro do nosso índice e havendo sim uma correção mais intensa por parte delas, né, com certeza a nossa bolsa tende a acompanhar. Então deixa eu mostrar aqui que eu estou enxergando para Vale Petro. Vou começar aqui por Petrobras. Tá? Se nós olharmos, Felipe, excluir todos os estudos, legal. Se nós olharmos, né, a gente vem né, com Petrobras acompanhando o movimento positivo da commodity petróleo já, né, há um bom tempo. A gente teve todos os eventos ali no período no início do ano de 2021,
né, que tivemos aqui toda aquela mudança ali no quadro da Petrobras, né, do presidente da Petrobras e tudo mais, teve todo esse aumento de volatilidade e de correção aqui da Petrobras, mas depois ela entrou, né, no movimento positivo, no movimento de alta mais intenso, acumulando aqui 190% de valorização no período, tá, que a gente vai medindo, que a gente vai acompanhando. Tá? Só que se nós olharmos aqui esse movimento de agosto, né, final de agosto, até agora, a gente teve aqui primeiro a janela de correção de 20% em 20 e poucos dias. O mercado volta muito rápido, tá, perto das máximas, e querendo ou não, tá, isso aqui é um sinal típico de topo. Tá? Querendo ou não, infelizmente, é um sinal típico de topo. Porque a gente volta a ter Petrobras muito próximo das máximas. Quando a gente olha para a commodity, né, para o petróleo, para o Brent, que é referência para Petrobras, ele está trabalhando aqui na região de $90, tá? O barril. A gente está trabalhando aqui em torno de 10% abaixo do preço que estava o barril quando, né, se teve a invasão ali da Ucrânia pela Rússia. Tá? Então, a gente já está com a commodity num patamar um pouco mais abaixo, tá, do que a gente estava trabalhando anteriormente, tá? Então 10% abaixo, e o preço está muito próximo das máximas. Né? Então, agora que a gente está chegando na fase da temporada de balanço, né, saindo do balanço, provavelmente a gente possa vir aqui a ter um período de ajuste, um período mais intenso aqui de correção, que faria também com que a nossa bolsa não conseguisse buscar as máximas históricas e sim entraria, né, num período aqui de ajuste mais intenso se nós olharmos aqui para o impacto que Petrobras pode fazer na bolsa. Tá? Então é o que eu consigo enxergar aqui neste momento aqui para Petrobras, certo? E um ajuste, uma correção aqui nos preços da Petrobras, vamos lá, né? Eu consigo imaginar que o cenário mais negativo seria voltar aqui para a região de R$ 25 a Petrobras. Tá? Então esse seria aqui o cenário mais negativo. O grande nível divisor de águas é a região de R$ 30,85. Acima disso, dá para se manter ainda otimista, acreditando que o preço possa vir a continuar essa tendência e buscar patamares de preço mais elevados, que seria o patamar de preço de, só para que a gente possa entender, R$ 37,85. Tá? Então, esse aqui é o cenário que eu consigo ter para a Petrobras, olhando, né, para essa manhã de segunda-feira, 9h10 da manhã, do dia 17 de outubro. Ok? Olhando para a Vale aqui, e tentando, né, interpretar, nós tivemos toda aquela valorização do minério de ferro, não sei se você se lembra, lá do ano de 2020, né, o pessoal brincava que Vale era como se fosse um caixa eletrônico, né, e tudo mais, e de fato a gente teve aqui uma grande valorização, né, de Vale, subiu naquele período lá 290%, e depois entrou num processo de correção mais intenso. Né, a gente está aqui num processo de ajuste, a gente está aqui num processo de correção. Tá? Dentro desse processo de correção, a gente vai ter vários momentos de alta, um momento de alta como nós tivemos aqui em junho deste ano, depois nós tivemos aqui, né, em setembro deste ano, então tivemos 2 processos de alta. Agora a gente está num processo de correção. Tá? Olhando para Vale neste momento, eu consigo enxergar que Vale tende a voltar àquela região ali de R$ 61, R$ 60,80. Tá? É um número que eu consigo enxergar que tende a voltar. Tá? Imagino eu aqui dentro desse ambiente aqui de correção que a gente está tendo aqui, vem acelerando, né? Então tende a voltar aqui essa região de R$ 60, provavelmente Vale. Isso não é uma desvalorização pequena, né? A gente tem espaço aqui para uma desvalorização em torno de 13%. Então isso machucaria o mercado, obviamente. Tá? Então a gente tem que tomar um pouquinho, ficar um pouco mais atento, um pouco mais alerta aqui, principalmente nessa semana. Tá? Dependendo do comportamento dessa semana, essa expectativa para voltar ali a R$ 61 pode vir a quebrar, tá? E aí voltar a ter uma expectativa positiva. Tá? Mas por hora é uma janela de correção, é uma janela de ajuste, e a gente precisa ficar atento, principalmente nessa abertura de mercado que a gente abriu aqui positivo, né? Nosso mercado, nosso índice futuro está subindo aqui 0,6 nesse momento, sendo que Nasdaq futuro está subindo 1,35 neste momento. Então já mostra que os investidores já não estão sendo tão impactados, né, positivamente como eram antigamente, né? Se nós olhássemos aqui para
para metade deste ano, início do ano, a gente veria uma valorização muito mais intensa para nessa abertura do nosso mercado, o que não está acontecendo aqui neste momento, e mostra, né, que de fato temos aí um momento de ajuste visto o nível de preço que nós estamos trabalhando agora e o contexto como um todo que a gente está tendo nesse momento aqui do nosso mercado. Legal, Guga. Eu estava procurando aqui no chat quem que falou, eu não lembro agora, eu estava procurando, falaram de Magazine Luiza. Mas eu queria que você visse Magazine Luiza, porque, se eu não me engano, Magazine Luiza até ensaiou aí uma melhora nos últimos dias, ou eu estou enganado? Deu uma melhorada, depois caiu, porque na última, acho que na sexta-feira, caiu acho que mais de 11%. O que está acontecendo aí com o Magalu? Vamos olhar. Deixa eu compartilhar a tela novamente. Vamos para o Magazine Luiza aqui. Deixa eu apagar aqui os estudos antigos. E vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender, Felipe, Daniel, desculpa se eu chamei Felipe, perdão. A primeira coisa que nós temos que entender, Daniel, é aonde o preço chegou. Quão intenso foi a correção de Magazine Luiza nesses últimos meses aqui, principalmente ali intensificando ali no mês de julho, tá? Onde chegou a ser cotada ali na região de R$2, tá? Então sofremos aqui esse movimento mais intenso. O mercado, se nós olharmos, né, se a gente pegar aqui uma fotografia e olharmos aqui para estes dois movimentos, né, o movimento de baixa e o de alta, o que a gente consegue perceber aqui? Olha a intensidade que foi o processo de queda, né? Olha a intensidade que foram os movimentos, né? Os movimentos eles eram bem direcionais, eles não questionavam muito a queda, tá? Mas quando a gente olha aqui para alta, olha como o mercado está com dificuldade de subir, né? Ele sobe, depois ele fica muito tempo lateralizado, caindo, aí ele sobe um pouquinho mais, lateraliza, sobe, lateraliza, cai, né? Então, o mercado não está com tanta convicção, né, em relação à alta como ele estava em relação à baixa. Tá? Então, o mercado ele sofreu muito essa correção. E a gente vem sofrendo aqui essa correção porque o grande player que estava operando esse setor, que eram os fundos locais, eles erraram a mão. Né? Eles erraram a mão, eles tiveram que sair das suas posições. Eles saíram das suas posições na expectativa de que, poxa, Brasil ia dar porrada, varejo, né? E com toda a problemática que nós tivemos aqui de alta de juros, então eles tiveram que saíram das suas posições, né? Foram zerando suas posições. A gente viu aqui Magazine Luiza, né, que todo mundo falava, qual é a próxima Magalu? A gente viu aqui Magazine Luiza sofreu uma desvalorização, né, de mais de 90%. Tá, em 430 pregões. A gente teve uma desvalorização de de mais de 90%. E quando a gente olha um pouquinho para trás, né, o mercado todo ele falava, qual vai ser a próxima Magalu? Qual vai ser a próxima Magalu? Qual vai ser a próxima Magalu? Então é bem importante a gente entender isso, até porque quando a gente tem uma percepção de longo prazo, né, a gente está investindo no longo prazo, a gente tem que entender que, poxa, correções acontecem, desvalorizações fazem parte de todo o processo, né? E às vezes as desvalorizações são muito maiores do que a gente imagina. Né? Eu acho que ninguém queria sofrer aí uma desvalorização de um ativo em 90%. Né? Bem pelo contrário, tenho certeza que as pessoas que estão segurando essas posições, né, elas devem ter uma certa angústia, uma certa frustração. Tá? E quando a gente cai tanto, né, cai 90%, tu vê a cotação do ativo dobrar, né, é totalmente possível. E foi bem o que aconteceu aqui com a Magazine Luiza. A Magazine Luiza, aqui, se nós pegarmos aqui máximas e mínimas, aqui em 70 pregões subiu 170%. Mas mesmo assim, se nós olharmos, né, quanto ela ainda estava desvalorizando em relação ao topo, ainda assim era 80% de desvalorização. Então imagina, né, como preço importa, né? A sua posição, né? O seu preço médio que você tem,
ele importa pra caramba, porque é ele que vai ser referência de quanto vai estar valorizando ou desvalorizando, tá, em um determinado momento. Tá? Então, pô, acho que tem muito aprendizado aqui nesse movimento, aqui nesse comportamento de Magazine Luiza. Agora, o que nós podemos esperar aqui de queda, né, de correção, para a gente poder entender, né? Consigo enxergar aqui que Magazine Luiza tem espaço para voltar aqui para a região dos R$ 3. Acho que se Magazine Luiza voltar para R$ 3, vale a pena olhar de novo com os olhos para se procurar compra, tá? E é bem importante também a gente entender que quando a gente olha aqui para esse momento que nós estamos aqui, que é de eleições, né, e querendo ou não, a gente está no segundo turno, e é bem polarizada, né, dois candidatos assim que têm, pelo menos o mercado financeiro tem uma leitura, né, bem definida, né? Então imagina que havendo vitória de Bolsonaro, as estatais tendem a performar melhor em preço na bolsa, né? Havendo uma vitória de Lula, o varejo tende a performar melhor em bolsa, né? Entendendo que a performance da bolsa ela antecipa o que de fato pode vir a acontecer na economia, né? Se a economia não entregar aquilo que o mercado financeiro esperava, né, porque o movimento de bolsa é em cima de expectativa, né, não em cima de fatos, né, muito mais em cima de expectativa do que fatos, né, não entregar, o mercado volta a corrigir, né, aqueles ativos e corrige com força, com intensidade, né, até porque o dinheiro que está posicionado, muito dele, a grande maioria dele, é especulativo, não é de casamento com os ativos, né? Então, é bem importante a gente entender, tá? Então, olhando para a Magazine Luiza, o que eu consigo enxergar é esse cenário que uma correção aqui nesse patamar tem espaço, né, para voltar aqui para a região de R$ 3, que abriria uma janela de oportunidade interessante. Agora, para cima, né, o que consigo enxergar aqui de movimentos de alta aqui para a Magazine Luiza? Olha, consigo enxergar aqui que uma sequência, né, caminharia lá para R$ 7,60, né, muito próximo aqui dos topos que nós tivemos em março desse ano, em fevereiro deste ano e em dezembro do ano passado. Tá? Então, voltaria aqui para esses patamares de preço e, acima disso, lá na região de R$ 11,10. Tá? Então, este é o cenário que eu consigo traçar para a Magazine Luiza. Para quem está posicionado, né, eu acho que esse primeiro arranque que nós tivemos, né, eu ter chego aqui nesse patamar de R$ 5,40, tá, para mim foi um bom trade, uma boa tendência, né, um bom trade aqui, e tem muito mais sinais aqui de ajustes do que de sequência da movimentação de alta, né? Então, poxa, eu estou muito mais né, apostando aqui que a gente volta para 3 para buscar um ponto de compra do que continuar aqui numa euforia para ir para R$ 7,60. Queria pedir ainda uma última aqui, que o pessoal está pedindo bastante, mas por causa do horário, mas ainda dá tempo de fazer mais uma, que o Genilson Nunes, ele está pedindo para você olhar a Aeris para ele. Bora lá. E se tiver mais, pode pedir mais, Daniel. Opa, bora lá. O que nós conseguimos tirar de informação de Aeris, né? Vamos lá, vamos entender aqui a baixa primeiro, tá? Porque é importante entender a baixa primeiro, né? Se estou procurando aqui uma operação de compra. Se eu não conseguir entender o que já terminou na queda, é muito difícil de procurar e ter uma expectativa, né, de que o próximo movimento ele tende a ser de alta e se manter em alta por mais tempo, tá? Quando eu olho aqui para essa última movimentação aqui de Aeris, tá, eu acredito que falta ainda alguma coisa na baixa, tá? Se eu pego aqui as últimas movimentações que nós tivemos de alta, vamos lá, se eu pegar aqui esse movimento, né, onde ele iniciou aqui no dia 19 de julho, tá? 19 de julho. Tá? Se nós pegarmos aqui esse movimento que começou no dia 19 de julho e foi até o dia 5 de agosto, tá? E faço a projeção, ele ainda não terminou. É como se a Aeris ainda precisasse vir buscar aqui essa região um pouco mais abaixo, né, que é a região aqui de em torno de 1,85. Tá?
Então, acredito que tem espaço para vir aqui ainda para 1,85. Agora, se continuar essa tendência de baixa, né, de 1,85 até 1,42, ainda tem espaço para poder acelerar, né, o pessimismo e ir para um degrau ainda mais abaixo. Tá? Eu acredito que depois que terminar essa movimentação, a gente tem aqui uma condição mais propícia para ter um movimento de alta, né, com um pouco mais de força. Tá? E esse movimento de alta, com um pouco mais de força, ele tem condições, certo, de voltar aqui para esse patamar aqui de R$3, tá? R$3, R$3,05, tá? Seria aqui uma condição interessante. Mesmo assim, ainda não acredito que venha a superar essa região aqui do dia 8 de agosto, tá? Então voltar aqui para esses patamares de preço que estava trabalhando em agosto deste ano, tá? Não é algo muito distante, tá? O que faz acreditar que é totalmente possível, né? Só que quando a gente vai olhar aqui percentuais, vai voltar ali para R$3, isso aqui é uma alta de 50%, tá? Voltar aqui para 1,80 é uma baixa aqui em torno de 10%. Então a gente tem aqui uma simetria positiva se a gente for pensar em amplitudes dos movimentos, tá? O que é interessante, né? O que é bem interessante, é sinal que de alguma forma tem dinheiro na mesa aqui para poder negociar em algum momento. Tá? Óbvio que tem que entender qual é o tamanho da posição que vai se montar, né? Quanto você quer performar havendo esse movimento, né? Acontecendo esse movimento aqui no ativo. Né? Então tem muitas outras perguntas que precisam ser respondidas antes de fato tomar uma posição, seja em Aeris, seja em Magazine Luiza, seja em Vale, seja em Petrobras, né? Seja no próprio índice futuro, né? Eu acho que tem algumas perguntas que precisam ser respondidas anteriormente para que possa, né, fazer uma alocação no ativo de uma maneira bem inteligente, que havendo um movimento positivo se performe da maneira como se espera, não havendo um movimento positivo, né, não vá comprometer nada na sua carteira, né, que você não esteja preparado para poder comprometer. Boa. Ô Guga, já que você está inspirado aí, eu vou pedir mais uma, porque o Marcos está pedindo aqui Klabin, então vamos embora. Vamos lá. Segunda-feira sempre é bom, né, olhar e o legal é que a turma opa, os telespectadores geralmente estão acompanhando, né, o que todo mundo fala. Então são os ativos que provavelmente estão mais, né, na voz da turma aí do ecossistema do mercado financeiro. Então é importante escutar, ver o que o pessoal está falando, está perguntando, está interessado, tá? Para que é bom, na verdade é um atalho, né? Eu escutar o que o pessoal está perguntando e poder estudar aqui é um atalho para o meu trabalho, né? Então vamos lá, faço com prazer. Bom, o que está acontecendo com o Klabin, né? Se nós olharmos aqui para os últimos movimentos, o movimento começou, se a gente pegar aqui o último movimento de queda, né? Começou ali na metade de setembro, né? Na segunda quinzena de setembro. Tivemos aqui essa última movimentação de queda, aí o mercado faz o seu fundo nesse nível de preço e aí começa a melhorar. Essa melhora, né, esse movimento que eu enxergo aqui, pelo menos, é até essa região de R$20,30. Uma sequência de 21,80, tá, e 5. Então, olhando para essa fotografia, olhando para um movimento mais curto, mais pontual aqui, de Klabin. Tá? Obviamente que o mercado, acima desses R$20,30, ele começa a ganhar mais força. Tá? Ele começa a ganhar mais força. Certo? Ele sai de um período de pessimismo, ele sai de uma tendência de uma linha, né? Ele rompe aqui uma linha de tendência de baixa, que a gente consegue criar desses últimos fundos, ele muda um pouco as suas expectativas, ele começa a mostrar, poxa, eu tenho mais força. Não é o que está acontecendo até então, né? Por hora, ainda não mostrou essa força, não mostrou esse apetite. Tá? Então, para cima, eu consigo enxergar que, poxa, tem condições de ir escalando e ir escalando para esses três níveis que estou apresentando aqui para vocês. Tá? R$20,30, R$21,85, R$24,45. Agora, para baixo, né, toda essa expectativa que foi criada agora nesses últimos movimentos de Klabin, caso ela não vá
né, se confirmar e o mercado comece a embicar para baixo, comece a sofrer correções, né, comece a acelerar, comece a ser impactado lá por fora. Enfim, tem muitas coisas que possam vir a acontecer. Acredito que tem espaço para voltar aqui para a região dos R$ 16, região essa que Klabin trabalhou a última vez lá em abril de 2020, né, ali no olho do furacão da pandemia. Show de bola, Guga! É isso, Guga. Obrigado pelas análises de hoje. A gente até estourou aqui o tempo, mas foi bom demais, porque tem sempre muitos pedidos aí de análises. Valeu! Brigadão, boa semana para nós. Obrigado. E lembrando só mais um ponto, Daniel. Hoje, no final do dia, estamos no programa Insights. Valeu, gente. Espero vocês lá. Tchau. Verdade. Um abração, Guga. Até mais. É isso aí. Não percamos, então, o Insights com Guga Almeida, logo mais às 5h30 da tarde, logo depois, então, do Top News com a Débora Oliveira. Não perca aí, tem mais Guga Almeida aí para vocês com muita informação legal.